Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras concluídas do mês de setembro. Esse mês eu li apenas e-books e eu vou começar falando sobre a minha última leitura finalizada, que foi E é assim que se perde a Guerra do Tempo. Esse livro é uma ficção e o plano de fundo dele, como o nome diz, é uma guerra no tempo entre duas agências que tentam interferir em alguns fatores em linhas temporais. E nós temos duas personagens principais, a Red e a Blue, que são de agências inimigas. Elas começam a trocar cartas no meio dos acontecimentos e a partir disso vai se desenrolando um relacionamento entre elas. Eu shippei as duas desde o início e eu curti muito acompanhar como vai amadurecendo esse relacionamento e elas vão trocando essas cartas. E eu avaliei com nota 4 de 5. Por que eu não avaliei mais? Porque apesar de curtir muito essa experiência, o início foi muito confuso e eu demorei um pouco para entrar mesmo na história, porque começa literalmente no meio da guerra, assim, e o livro não explica nada desse contexto, do universo, por que essa guerra está acontecendo. E também porque o final foi aberto. Foi totalmente condizente com o livro, mas eu prefiro finais fechadinhos assim, que eu tenho certeza do que aconteceu, porque nesse caso, em todos os outros que o final é aberto, eu ainda fico imaginando assim, possíveis coisas que podem acontecer e eu gosto de ter certeza que os personagens vão ter um final feliz ali, do jeito que eu gosto. Um quote bem curtinho, mas que tem tudo a ver com a história é: cartas são um tipo de viagem no tempo, não é? A minha leitura preferida do mês foi Alma Sombria, que é o volume 3 da série Axe Hangman, que é Dark Romance. Se você ainda não conferiu outros vídeos em que eu comentei sobre os livros anteriores dessa saga, não esqueça de conferir. Mas para contextualizar um pouco, basicamente essa é uma saga em que nós temos mulheres irmãs fugitivas de uma seita religiosa, assim, que tem abuso, estupro, pedofilia, tortura, enfim, várias coisas. E elas vão se refugiar em um clube de motoqueiros e vão conhecer alguns homens ali, então vão se formar alguns pares românticos. Nesse livro eu avaliei com nota 5 de 5, nota máxima, porque aqui nós temos o personagem que é o Flame, que ele se automutila e é um personagem muito misterioso. Desde o primeiro livro eu já estava querendo ler a história dele, conhecer um pouco mais, entender por que ele fazia aquilo e por que ele era esse personagem tão misterioso. E esse livro vai explicar toda a infância do Flame, todos os traumas, tudo que ele viveu e assim, é bem pesado, muito pesado. E dá a entender que ele tem uma doença, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas pelos sintomas, características, a gente já imagina por que ele é assim. Então, basicamente, ele não gosta que ninguém toque nele. E ele vai fazer par romântico com a Maddie, que é uma das irmãs que sofreu muitos abusos também. E por esse motivo, ela também não gosta que ninguém toque nela. Então eu gostei desse livro porque apesar de todo o contexto pesado dele, os traumas e coisas que os personagens sofreram, eu achei muito bonitinho o romance que se desenvolve dessa forma, sem toque nenhum, deles conversando, se entendendo um ao outro. E aí, lá pro final, vão acontecer algumas coisinhas em relação a esse casal. E além de tudo isso, ainda vai ter cena de ação e descoberta de novos personagens e outras coisas que eu não vou comentar para não dar spoilers, mas assim, eu amei esse livro, foi o melhor de todos da série até agora e eu espero continuar lendo a série. Um dos meus trechos preferidos desse livro é esse daqui: duas almas sombrias e dilaceradas, que se tornaram inteiras com o amor incondicional que um sentia pelo outro. Esse mês eu também continuei livros de uma outra coleção, que é de Neil Adult, que é a coleção de Amores Improváveis, e eu li 2 spin-offs. O primeiro deles é The Risk, que vai acompanhar a Brenna, que ela é filha do técnico do jogador de hockey da Briar, e ela vai fazer par romântico com o Jake, que ele joga para o time de Harvard, então eles são uma espécie de arqui-inimigos do mundo do hockey. Então esse livro vai funcionar como uma espécie de Romeu e Julieta do mundo do esporte, que particularmente eu não acho que tinha necessidade de ter todo esse problema em namorar alguém de outra universidade, de outro time,
mas o romance em si é muito fofo e eu gostei de acompanhar, assim como nos livros anteriores, além do romance. São trazidas algumas discussões, como por exemplo, machismo e a dificuldade da Brenna de encontrar um estágio no mundo do esporte, sendo uma mulher e sofrendo várias questões aí ao longo dessa jornada. E também vamos acompanhar de plano de fundo outros personagens e jogadores que são muito engraçados. Inclusive, um deles é o Hunter, que nesse livro vai fazer uma espécie de voto de celibato e a gente vai acompanhar ele no próximo. Então, pela experiência de leitura, que foi divertida, assim como os outros livros da série, eu avaliei esse livro com nota 4 de 5 e um dos meus trechos preferidos é esse daqui. Sou a maior fã dele. E tudo bem, porque ele é meu maior fã. Torcemos um pelo outro. Somos bons um para o outro e mal posso esperar para descobrir o que o futuro nos reserva. O outro spin-off que eu li da série é The Play e aqui nós vamos acompanhar o Hunter com o voto celibatário dele, que vai virar amigo da Demi. Inicialmente isso aí vai ficar só na amizade, porque a Demi já tem um namorado e, como esperado, ele vai fazer muitas coisas idiotas, então assim, não vou dar spoilers, mas ele é um idiota. E o Hunter é hilário, tem muitas situações engraçadas com o time de hockey, com outros personagens. Aqui eles vão ter um mascote que vai ser muito divertido. E assim como nos livros anteriores, além do hockey, a gente vai acompanhar a vida pessoal desses personagens, os problemas familiares deles e a escolha profissional. No caso aqui nós temos a Demi, que o pai dela quer muito que ela seja médica, mas ela quer cursar psicologia. Então, ao longo do livro aí, as coisas vão acontecer e a gente vai acompanhar a decisão que ela vai tomar. E uma coisa que me chocou muito é que ela tem um amigo muito próximo que, ao longo do livro, eu pensei que não seria tão explorado, mas no final acaba tendo uma situação chocante. Então, esse livro tem gatilho para suicídio, que foi algo que me impressionou. Mas eu gostei da forma como foi abordado. E eu gostei do livro, assim como todos os livros anteriores da série. Também avaliei esse com nota 4 de 5. E um trecho que eu separei é esse daqui. Não tenho muita certeza de como as coisas funcionam, mas sei que Hunter ia ficar feliz se eu fosse torcer por ele. Por que ela fala isso? Porque ela não gosta de hockey, não assiste hockey e ela vai passar a frequentar os jogos depois que ela vira amiga do Hunter. E para finalizar, eu vou comentar sobre um romance contemporâneo que eu li, que é nacional e está disponível no Kindle Unlimited, Corações de Gelo. E o título tem tudo a ver com a história. Por quê? Os personagens principais vão ser uma patinadora do gelo e um empresário. E além de ter a questão da patinação no gelo, os personagens também são frios de coração, porque eles guardam um passado sombrio. E assim, no início já vai revelar um pouco sobre o passado desse empresário e o que ele sofreu na vida dele. E da patinadora a gente imagina mais ou menos o que ela viveu a partir do que vai sendo contado e a partir do que a gente vai lendo no livro. Mas o final ainda tem uma revelação chocante e eu terminei esse livro assim, meu Deus, preciso ler o próximo, preciso saber como vai se desenrolar isso daí. Mas comentando um pouquinho sobre os personagens, a Patinadora do Gelo me lembra muito uma série da Netflix sobre uma menina que tem bipolaridade e é patinadora no gelo. Também um filme que conta uma história real de uma patinadora. Por quê? Todos esses têm em comum de mostrar a dificuldade da rotina de treino pesado, alimentação e toda a pressão que esses atletas sofrem. Então, é uma vida bem difícil. E no meio disso tudo ainda tem a questão da mídia, como eles vão lidar com a imprensa. Enfim, bem complicado. E também a mãe dessas patinadoras, em todos esses que eu citei, também nesse livro, não facilita muita coisa, porque são mães controladoras que exigem muito dessas crianças, desde pequenas até se tornarem adultas patinadoras. Então, assim, bem difícil. Por esse motivo, em alguns momentos, essa patinadora tem muitas atitudes infantis, o que me irritou muito. Mas, de um certo lado, é compreensível, porque a mãe dela sempre controlou tudo, sempre resolveu tudo na vida dela, mas ainda assim eu fiquei irritada. Eu avaliei esse livro com nota 4 de 5, justamente por essas coisinhas assim que me incomodaram ao longo da leitura. E um dos trechos que eu separei é esse daqui. As pessoas viam a perfeição exterior sem saber todos os sacrifícios que fazíamos. Bom, então essas foram as minhas leituras finalizadas do mês de setembro. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se querem ler e como foram as leituras de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos literários. Beijos e até mais!